Galera, eu sou o Diogo e sejam bem-vindos ao Diogo Entretenimento. No vídeo de hoje vamos falar sobre o filme que concorreu ao Oscar, O Brutalista. É um filme de 3 horas e tantos minutos e eu vou tentar trazer um resumo para vocês e explicar um pouco o que foi esse filme aí que todo mundo tá falando. Então, se não for pedir muito, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. O texto começa com Laszlo Toth, logo após ele ter sobrevivido ao Holocausto feito durante a guerra, que foi dos nazistas, né? Então ele se muda para os Estados Unidos, para a América, né? E vai viver ali na Nova Orleans. Chegando lá, ele vai morar junto com o irmão dele. O irmão dele é um cara que admira ele, porque ele trabalhava com arquitetura, né? Criação de modelos, ele já tinha até projetos antes da guerra, né? Construía casas, prédios, e isso era algo que era admirável nele. O irmão dele admirava, e por ter sobrevivido também, o irmão dele abriu uma loja e criou uma empresa lá, foi criando uma empresa só para imobiliar e arquitetura. E chamou seu irmão, que já tinha ganhado até prêmio sobre isso. Só que esse filme ele foca muito na imigração pós-guerra, os preconceitos, vários preconceitos com as pessoas da Europa que tinham, não porque eram inimigos assim, mas sim eles tinham raiva das pessoas que moravam na Europa. Inclusive o Lázaro Toth, ele é húngaro judeu. Ele veio da Budapeste, a cidade de Budapeste, isso. Aí lá, vivendo na casa do irmão dele, aparecem uns trabalhos, um serviço, e ele vai fazendo, só que ele é mais, vamos dizer, pensa no futuro. A arquitetura dele é mais moderna, coisas que para a época não eram boas, mas hoje em dia as pessoas admiram bastante. E nisso ele vai construindo, só que a mulher do irmão dele é americana e ela tem ela tem raiva, ela tem preconceito em relação a ele. Então ela inventa uma história dizendo que ele ficou dando em cima dela, ficou tentando abusar dela. E assim o irmão dele pega, escuta, né? Ela fala pra ele, mas não quer acreditar. E fica com aquilo. Aí um milionário lá, o filho do milionário lá, que é o Harrison Van Buren, ele pega e gosta muito de ler livro, ele coleciona, é um grande empresário, tem muitas empresas, e ele busca colecionar só livros de lançamentos, livros únicos, primeira edição. Aí o filho dele quer fazer uma surpresa para ele e contrata o Laszlo e o irmão dele para fazer. Só que nisso eles têm um prazo. Aí eles pedem $2.000, aí aceita fazer. Só que quando eles estão fazendo, eles têm que pegar os livros, tudo, e colocar para a sala, né, fazer a reforma. Aí o milionário lá chega, o Harrison. Aí ele vê aqui, fica revoltado, ele grita, ele fala uma de coisa e manda eles embora. Ele fala, não, ele tem um sotaque, não senhora, nós fomos contratados pelo seu filho, porque nós precisamos terminar o serviço. Aí, não, eu não quero saber, eu quero que vocês saiam da minha casa, isso é uma invasão de propriedade. Aí eles pegam, vão embora. Aí o filho dele, que é um cara gaiato, que a gente assiste já sabe que ele é sem vergonha, ele pega e não paga. Aí a empresa começa a quebrar, falir, porque eles já tinham pegado um investimento para pegar o material para fazer a construção. Aí o irmão dele pega, joga na cara dele, ó, eu não quero tu mais na minha casa, porque tu dá em cima da minha mulher, fez eu perder um cliente, e aí ele vai embora. Aí passa-se alguns anos, ele começa a trabalhar lá numa construção de uma ponte, só que naquela época tava tendo, hoje em dia tem, mas naquela época tava ainda no início, então muita gente tava caindo nisso. Era o negócio de usar coisas ilícitas, se é que vocês, eu não posso falar o nome no YouTube, mas é coisas ilícitas. Aí ele tava usando e já estava ficando já, né, viciado já. E nisso o cara, o milionário lá, pega, ele tira foto, ele coloca nos jornais, e as pessoas gostam muito do trabalho do Laszlo.
Só que não sabe, acho que é um milionário lá. Por quê? Como é que ele fez? Ele fez uma biblioteca que o sol, ele entra, só que com única abertura, puxando um gancho, as portas se abrem, como se fosse uma pré-moldura. Aí fica o vídeo tudo lá, bonito. Então ele ganhou o prêmio e tudo, sem saber, né? Aí ele pega, contrata, consegue contactar o Lason, e assim ele contrata ele para construir uma imensa construção lá, em homenagem à mãe dele, que tinha falecido logo após o acontecimento lá da discussão. Ela já estava doente e tudo, ele estava sob a pressão disso. Então por isso que ele se exaltou mais rápido, né? E nisso, ele tem que construir uma construção lá, um estádio não, como é que se diz? Um lugar lá para as pessoas se apresentarem, um ringue, e para ter um financiamento para as pessoas investirem na construção, tem que ter uma catedral ou um lugar para as pessoas orarem. Então seriam 4 construções. Só que por ele ser um arquiteto, ele pega e consegue construir uma maquete que faz uma simbiose ali. Ele consegue unir os 4 projetos num só. Só que exigia muito dinheiro. Então ele aceita fazer tudo, só que tem um porém. A esposa dele ainda está na Europa, mas uma prima dele, ou sobrinha, cuidando dela, porque ela ficou doente, ficou inutilizada, como é que se diz? As pernas ficou inutilizada, ficou cadeirante. Devido às torturas, sabe, né? Aí ele fica construindo, tá ficando bonito. Inclusive tem uma cena lá que ele fala que no alto da torre vai ter tipo um formato de uma cruz. Só que quando o sol vai passando, ele reflete diretamente no espelho que joga a luz lá embaixo, né, no centro da catedral. E numa rocha de mármore vai aparecer a forma de uma cruz. E é uma coisa bonita, assim, eles falando tudo. Só que esse filme, ele é 3 horas de duração. Quando eu fui assistir, caramba. Assim, só se você realmente gostar de filme desse estilo, de contando história. Então, é muita conversa, mas as conversas é tudo para explicar, só que é um diálogo demora, as cenas, eles mostram muito o cenário, né, foca assim numa paisagem, depois foca em outra, e fica nisso, e vai comendo hora. Então é um filme assim meio demorado, entendeu? Aí quando a esposa dele chega, aí conhece todo mundo, aí tem todo o conflito ali, porque eles também são judeus, né, e o pessoal daquela época ali não aceitava muito. Aí tem discussão. Aí o filho do cara lá, do milionário, começa a querer dar em cima da menina. Aí parece que dá a entender que ele fez coisa com ela ou não. Fica assim, uma dúvida assim. Ele fica rodeando ela e depois dá a entender que ele fez alguma coisa com ela. Agora, o cara, ele tava indo trazendo material para construção. Só que acontece um acidente, o trem lá, um dos carregamentos, explode, ferindo 2 pessoas. Só que ele é muito influente. Então, sabendo disso, que teve um acidente, assim, ia cair na mídia, ele fica revoltado aí. Não, acaba tudo. É poucos segundos. Isso acontece poucos segundos. Eu acho que fizeram de propósito para mostrar o que a mulher ia falar lá na frente, a mulher, a esposa dele. Que é assim, ó. Não, acabou. Não sei o que, acabou, larguem tudo, todo mundo tá despedido, deixem essa obra para lá. E acaba. Rapidão. Aí, depois passa uns anos, a mulher dele lá com ele, né, passando dificuldade e tudo. Aí o cara, o milionário, o Harrison, ele contata ele de novo para reiniciar a construção, porque ele já estabilizou, já conseguiu mais dinheiro, mais investimentos e quer continuar a construção. Mas aí, voltando ao que eu falei, até ela fala, é melhor não ir com ele, porque da última vez ele te largou como se fosse nada. Foi tão rápido que você nem notou. Mas mesmo assim ele vai. No dia que era pra... Aí ele se distancia da esposa dele. Aí no dia que é pra ele ir buscar o mármore, a pedra de mármore, eles vão lá ver, pedra bonita, tudo branca. Aí brilhante, né, no sol. Eles queriam saber, porque tem que refletir o sol e dar uma ofuscada na luz, assim. Formato da cruz, né? Aí tem uma festa lá, na pedreira lá que tem lá. Aí ele fica bêbado e usa o material ilícito lá. Aí fica meio droga. Aí o milionário lá, que é uma cena bem forte, impactante, vai lá e abusa dele. Entendeu?
Você entender, abusa dele. Aí eu quando eu tava assistindo, caramba, que cena é essa? Tipo, era 3 horas de filme, eu já tava quase cochilando. Aí apareceu essa cena, eu, eita, cena pesada. Aí continua, tipo, ele fica, o cara lá finge que não aconteceu nada. E o outro vai trabalhando, mas, tipo, é um trauma. Ele ficou revoltado, assim, ele tratava os caras tudo ruim e tudo. A gente, mostrando que teve uma mudança na personalidade dele. Ele ficou mais bravo, mais cruel, entendeu? E assim vai com o decorrer do filme. Aí a mulher dele tem uma crise lá, aí ele conta pra ela o que aconteceu, aí ela vai até o milionário lá e tá tendo uma reunião assim só do pessoal da elite. Ela chega lá e fala o que o marido dela contou pra ela. Aí o cara tenta disfarçar e tudo, só que tem uma personagem lá que eu não vou falar que ela tipo ela confirma. Ela tipo sabe um pouco do que o pai dela é capaz. Aí o filho do milionário lá pega a mulher do Lázaro e puxa ela pelos pés, lembrando que ela é paraplégica, né? Então ele derruba ela e puxa pelos pés. Aí todo mundo que tá ali fica tipo assustado, né? E vão embora. Aí o pai dele some. Todo mundo mostra a cena procurando. Aí ninguém sabe onde tá o pai do cara. E dá a entender que, tipo, ele tirou a própria vida ou não encontra ele, entendeu? E assim acaba o filme. Aí acaba, fica a tela toda escura, aí começa uma cena, tipo, contando a história. Ó, mostra um pessoal, assim, tudo reunido, a catedral construída, feita, e mostrando, assim, ele passou, contando a história, tipo aqueles documentários, sendo documentário. Quando eu assisti, eu achava que ele tinha sido baseado em história real. Aí eu fui pesquisar, não, é fictício. Só que foi tão bem construído, tão bem feito, que você realmente acha que aquilo existiu, entendeu? É tudo ficção, mas você termina o filme achando que, cara, então ele conseguiu construir, eu vou pesquisar aqui no Google aqui para ver como é que ficou a construção, porque é muito bem construído. E ele perdeu o Oscar para aquele filme brasileiro lá, que nem eu assisti ainda. Eu vou assistir assim, para ter ganhado esse filme, mas é um filme bom assim, só que é aquilo lá. Não é um filme assim que você vai querer assistir hoje, vai querer assistir. É um filme de assistir só uma vez. Sinceramente. Minha opinião é você só assistir ele uma vez. Porque ele é longo, ele é meio lento na história e se você realmente não gostar desse tipo de filme, você dorme, entendeu? Então é isso, pessoal. Esse foi um pequeno resumo em relação... Claro que eu pulei muita coisa, como eu disse, o filme tem 3 horas. E sobre o filme O Brutalista. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem já não tiverem deixado aquele like, puder me ajudar agora, deixa aquele like. E se inscreve no canal, que vai me ajudar muito. E vejam meus outros vídeos. Tem outros vídeos aí bem interessantes. Eu falei sobre todos os vilões do filme Gato de Botas, é muito bom. Eu fiz um vídeo sobre Moana, falando a respeito um pouco sobre Moana 3, que pode ter. E também, Ruby Marinho, eu fiz todo um roteiro falando sobre como eu salvaria aquele filme. Tá muito bom, dê uma olhada lá que vocês vão gostar bastante. Bom, é isso, eu sou o Diogo. Valeu aí, obrigado, tamo junto.